Olá, sejam bem-vindos a mais um programa legal do curso Toga Estudos Jurídicos. Sou o professor Fábio Vilela e vamos bater um papo rápido hoje sobre uma importante decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 935. O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu ser inconstitucional a cobrança de contribuição assistencial em relação aos empregados não sindicalizados impostos em acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas. Ou seja, ele reiterou uma jurisprudência do próprio Supremo e do próprio TST. Na verdade, se nós formos analisar as modalidades de receita sindical, nós temos como primeira receita sindical as mensalidades, que são pagas mensalmente e decorrem do fato dos sindicatos terem uma natureza o quê? Associativa. Então, todo trabalhador filiado ao sindicato, por ser associado, ele paga a sua mensalidade. Então, é imposta aos filiados, aos associados. Temos a contribuição sindical obrigatória, vulgarmente chamada de imposto sindical, que foi recepcionado pela Constituição de 88, no artigo 8º, inciso 4º, parte final do texto constitucional. Está previsto na CLT, é uma contribuição sindical obrigatória, natureza e tributária, que obriga todos os integrantes da categoria profissional, sejam trabalhadores filiados ou não ao sindicato, a sofrer o desconto de um dia do seu salário do mês de março de cada ano. Então, enquanto as mensalidades decorrem da natureza associativa do sindicato e se impõem em face dos filiados, dos associados, a contribuição sindical obrigatória prevista na CLT, recepcionada pela Constituição de 88, no artigo 8º, inciso 4º, parte final, impõe, como o próprio nome diz, o imposto tem uma natureza tributária para fiscal, que todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, ou seja, não precisa ser filiado ao sindicato, pode ser filiado ou não, tem descontado no pagamento do salário do mês de março, um dia relativo ao imposto sindical, até para que o sindicato possa fazer frente aos seus deveres perante os integrantes da categoria. A terceira modalidade de receita sindical é a contribuição confederativa, prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição, para o quê? Custeio do sistema de representatividade sindical. E é nesse ponto, o próprio Supremo Tribunal Federal, assim como o próprio TST, vide súmula vinculante número 40 do Supremo Tribunal Federal, súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, precedente normativo 19 do TST, orientação jurisprudencial número 17 da seção especializada em dissídios coletivos do TST. Todas essas orientações, súmulas, reconhecem a ilegalidade da cobrança de contribuição confederativa em relação aos trabalhadores não sindicalizados. Ou seja, a contribuição confederativa só se impõe em relação aos associados, aos sindicalizados. E qual o fundamento? Se nós formos lá no artigo 8º caput da Constituição, enuncia o quê? O direito à liberdade sindical. E no seu inciso 5º diz que ninguém pode ser obrigado a filiar ou a não se filiar a determinado sindicato. Ou seja, é assegurada a todo trabalhador a liberdade de se filiar ou não a uma entidade sindical. Então, o fundamento desses entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez, em relação à contribuição confederativa, súmula vinculante número 40 do Supremo, súmula 666 também do Supremo Tribunal Federal, precedente normativo 119 do TST e OJ da SDC do TST número 17. Todos entendem ser ilegal a cobrança de contribuição confederativa, que é aprovada pela Assembleia Geral da categoria, em relação aos trabalhadores não sindicalizados. Só pode ser cobrada contribuição confederativa em relação aos trabalhadores
que forem filiados, associados, em razão do princípio da liberdade sindical em sua dimensão negativa. O que isso significa? O direito do trabalhador de não se filiar, de não se vincular ao sindicato. E ele já contribui através da contribuição sindical obrigatória, do chamado imposto sindical. Então, o trabalhador que não é filiado, que não é associado, ele não pode ser obrigado a recolher, a pagar essa contribuição confederativa, conforme já afirma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a quarta e última modalidade de receita sindical é essa do tema da repercussão geral, a contribuição assistencial, que é aquela prevista nos instrumentos coletivos, normativos, acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, sentenças normativas. Ou seja, o fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal para, após reconhecer a repercussão geral e declarar a inconstitucionalidade da cobrança dessa contribuição assistencial em relação aos trabalhadores não associados ou não filiados, tem a mesma fundamentação da iterativa e notória jurisprudência do Supremo e do próprio TST em relação à contribuição confederativa. E em relação à contribuição assistencial, no TST, aquelas mesmas OJ 17 da SDC e precedente normativo 119 do TST se refere não somente à contribuição confederativa, mas também às contribuições assistenciais. Então, guardem isso. 4 modalidades de receitas sindicais. Primeira, mensalidade, decorre da natureza associativa do sindicato, é pago mensalmente somente pelos trabalhadores sindicalizados, associados. Contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical, natureza tributária para fiscal. Todos os integrantes da categoria profissional devem recolher anualmente, independente de ser filiado ou não. Terceira modalidade, contribuição confederativa, que custeia o sistema de representatividade sindical, o sistema confederativo de representatividade sindical, previsto no artigo 8º, inciso 4º da Constituição, aprovada pela Assembleia Geral, pela categoria. Não pode ser cobrada de empregados não sindicalizados, apenas dos empregados sindicalizados. Aí, com base, o quê? No princípio da liberdade sindical em sua dimensão negativa, ou seja, o direito do trabalhador de não se vincular, de não se filiar ao sindicato. Conforme súmula vinculante número 40 do Supremo, súmula 666 também do Supremo Tribunal Federal, precedente normativo 119 do TST e orientação jurisprudencial número 17 da seção especializada em dissídios coletivos do TST. E, por fim, a contribuição assistencial prevista no bojo dos acordos e convenções coletivas ou sentenças normativas, também não podem ser cobradas de trabalhadores não associados, não sindicalizados, mas tão somente daqueles que forem associados ou sindicalizados. O fundamento é o mesmo, ou seja, o princípio da liberdade sindical em sua dimensão negativa, artigo 8º, inciso 5º da Constituição, e os mesmos precedentes também que falam da contribuição confederativa, falam da contribuição assistencial, que são precedente normativo 119 do TST e OJ 17 da SDC do TST. A súmula 666 do Supremo e a súmula vinculante número 40 também do Supremo Tribunal Federal se reportam exclusivamente às contribuições confederativas. Já o precedente normativo 119 e o OJ 17, ambos do TST, falam tanto na confederativa quanto na contribuição assistencial, mas o fundamento é exatamente o mesmo. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. E venha para o curso Toga Estudos Jurídicos, aquele que irá contribuir para a sua aprovação.